Fala pessoal, hoje vamos conversar um pouquinho sobre Iracema. Bom, antes de começar a fazer essa resenha, esses comentários sobre esse livro, eu gostaria de deixar primeiramente duas coisas claras. A primeira coisa, gostaria muito de agradecer à editora Saraiva por ter me enviado esses 4 clássicos, que são Iracema, de José de Alencar, A Escravizaura, Memórias do Sargento de Milícias e Amor de Perdição. Esses livros aqui são da coleção de clássicos de Saraiva, que é uma coletânea de clássicos, vários clássicos que tem lá, e eu pedi para eles me enviarem esses 4 clássicos. E antes que me perguntem por que eu tive que ler esses clássicos, eu não sou muito fã de clássicos, quem acompanha o canal sabe disso. Eu vou ter que ler todos esses clássicos por alguns motivos. O primeiro motivo é que como eu entrei no ensino médio, eu sei que em breve eu vou ter que fazer vestibular. E no vestibular caem perguntas sobre esses livros. No caso, a lista pode rodar e não cair esses livros que eu vou falar no caso, né? Pode ser que mude um ou outro. Porém, as chances são muito grandes desses que eu vou ler, ter pelo menos 2 ou 3 lá. No caso de Iracema, faz anos que não roda esse livro, tá sempre lá presente. O segundo motivo que eu tive que ler isso pra isso, como eu tô no ensino médio também, tem ainda aquela história de leitura obrigatória. E esses 4 foram, no caso, os livros que eu tive que ler pra prova. Portanto, eu tive que ler mesmo esses livros. A segunda coisa que eu tenho que falar, isso que eu vou fazer falando desses clássicos, fique sabendo que não será tecnicamente uma resenha. Por quê? Eu praticamente vou falar bastante spoiler, tipo, eu vou falar, bom, agora quem não leu o livro, quem não quer saber de spoiler, fecha o vídeo. Eu vou falar isso quando chegar numa parte. Porque a primeira parte eu vou falar bem por cima mesmo, as minhas dificuldades quanto ao livro, o que eu fiz pra ler ele, a experiência em si. Eu não vou falar se eu gostei desse livro, se eu não gostei desse livro. Eu vou ser bem neutro, eu não vou querer dar muito a minha opinião. E é isso. Bom, quando eu peguei o livro pra ler, pra começar, assim que eu li o primeiro capítulo, eu falei, que porra é essa? Por quê? O livro começa que eu vou ler um trechinho do primeiro capítulo pra vocês. Verdes mares bravios da minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes de carnaúba. Verdes mares que brilhais como líquida esmeralda aos raios do sol nascente, prolongando as alvas praias ensombradas de coqueiros. Serenai, verdes mares, e alisai docemente a vaga impetuosa, para que o barco aventureiro manso resvale a flor das águas. Bom, esse é um trechinho do primeiro capítulo, que é esse aqui. O primeiro capítulo é só isso aqui. E assim que eu acabei o primeiro capítulo, eu falei, o que tem a ver com a história? Não entendi nada que isso falou. E eu fui ler o segundo capítulo. E pra minha surpresa eu fiquei ainda mais confuso, porque eu não entendi o que estava acontecendo nesse momento. Eu achava que eram 2 histórias se passando em momentos distantes. Mas na realidade não foi isso que aconteceu. Na realidade, o primeiro capítulo seria o último. Isso mesmo. O certo seria começar pelo capítulo 2 e o último capítulo seria o capítulo 33. Vamos falar assim? Pois é, então a história começa do último capítulo e aí retoma o segundo capítulo. E eu só percebi isso a partir do momento que eu estava acabando o livro. Bom, aí logo que eu acabei o primeiro capítulo, eu fui ler o segundo, que eu disse, e aí começa a contar a história de Iracema. Ela nasceu, que ela guardava o segredo de Tupã, e assim vai. Até que um dia ela estava tomando banho e aparece, ela vê um vulto de um homem branco passando e ela joga um arco nele. Ela vai lá, pega o arco, pá, pegou nele lá. Momento Katniss. E acertou o homem branco. Só que depois ela vê a cagada que ela fez e estanca o sangue lá, faz tudo bonitinho, salva ele de novo. E ele se apaixona por ela. Por exemplo, imagina você tá andando pela floresta, aí do nada uma pessoa vai lá, pega um arco, dá um arcada em você lá, a flecha pega em você, aí você vai fazer o quê? Vai ter que pegar raiva dela, né? Não. O Martin, no caso, ele se apaixonou por Iracema. E aí ele se apaixona, e a Iracema leva ele até a cabana do pai dela, que é o pajé, o Araquém. O pajé fala que ele é bem-vindo, é um hóspede, bem-vindo, muito etc, que Tupã que trouxe eles aqui. E Martin fala, já que ele é um estrangeiro, um homem branco, ele fala assim, que ele se perdeu no meio das florestas. Ele é amigo dos inimigos deles. Ele estava com os Pitiguaras, né, que são inimigos da nação dos Tabajaras, né, onde fica Iracema.
né? E o Araquém fala, não tem problema, pode ficar aqui à vontade, você vai ter comida, mulheres e etc. Até que chega a noite e o Martim, a Iracema, leva comida pra ele e fala assim, eu não quero essas mulheres, quero você, eu gosto de você. O que ele quis dizer é isso. Ela fala que não pode ficar com ele, que não pode ficar com ele mesmo, por conta que a Iracema guardava os segredos de Tupã e não podia ter relacionamento nenhum com ninguém. Martim entendeu, né, mas não gostou muito disso. A partir desse momento começa a ter uma relação muito forte entre eles e etc. Né? Até que aparece meio que o vilão da história, porque o José de Alencar ele usa o método dualista, né, que é o bem e mal, né, que é o nosso método ainda hoje, né. Só que tem uma grande parte histórica falando sobre dualismo, no caso, né. E o José de Alencar usa esse trecho de bem e mal. E no caso, o mal dessa história, o vilão dessa história, é o Irapuã, que ele é o chefe dos guerreiros tabajaras. E ele é também perdidamente apaixonado por Iracema. E ele fala o seguinte para Iracema em determinada parte do livro. Eu vou matar o Martim, né, que no caso é o homem branco. Vou pegar o sangue dele porque eu amo você, você não pode ficar com ele, etc, etc. Pois é, Irapuã vai fazer de tudo para matar o Martim, né, até uma determinada parte do livro. Só que eu demorei 2 a 3 dias para ler esse livro, porque eu comecei a ler uma vez, aí eu cheguei no capítulo 15 e eu não aguentava mais, eu não conseguia mais ler ele, estava perdido já, não lembrava mais de nada, né? Aí eu li outro livro, que no caso foi o Insurgente, aí eu acabei Insurgente e falei, vamos voltar para Iracema que a prova tá chegando, era na sexta, né? Minha prova era na terça, eu falei, minha prova tá chegando, tem que ler isso rápido. Aí no caso eu li sexta, no sábado não tive tempo, no domingo e acabei na segunda. E durante a minha segunda leitura, no caso, tive que reler ele, porque eu parei no capítulo 15, não lembrava mais de nada, no caso. Aí eu comecei a fazer de novo a leitura. Só que dessa segunda leitura que eu fiz, eu tive um estratagema. Eu li o capítulo com um dicionário do lado, tipo, a cada 2 palavras eu olhava no dicionário. Eu não tive a preguiça de olhar no dicionário, tipo, 90% do livro foi consultado no dicionário as palavras. E logo que eu acabava o capítulo, eu colocava um post-it, olha. Por exemplo, no capítulo 1º. O que acontece no capítulo 1º? 3 pessoas estão indo embora, que é o Martinho, uma criança e um cachorro. E o vento traz o nome de Iracema, né? E o Martinho ouve isso. Aí lá, capítulo 2, como sobrou post-it aqui, eu coloquei lá, aqui mesmo. É a descrição de Iracema, ela tomando banho e encontra o homem branco. Aí o capítulo 3 aqui, olha. Acabou aqui, eu li o capítulo 4, coloquei aqui o que esses dois coisas tinham. Né, eu fiz uma puta negócio, fiz uma mega descrição desse livro, né? Então aqui tem muitos post-its, você pode ver. Muitas anotações, fiz muita coisa. E assim que eu acabei de ler o Iracema, eu fui pesquisar na internet mais algumas questões, fui dar uma olhada em alguns resumos para ver se eu entendi isso mesmo, se entendi certo algumas coisas. Porque tem alguns capítulos que eu fiquei em dúvida, eu falei, pera, não tô entendendo isso de novo. Quando eu via que tava com muito sono, eu falava, vou desistir, vou parar esse livro, continuo no outro dia porque não tem condições. Ou seja, uma dica minha é, faça a descrição em post-it. Ou na internet, ou nem não em post-it no caso, coloca, ó, capítulo 1, acontece isso, isso, isso. Seja bem resumido e objetivo. Porque assim que você vai acabar o livro, se você esquecer no caso, você tem aqui tudo anotado bonitinho que acontece no livro. Né? E isso particularmente facilitou a minha leitura e pelo menos é isso. Uma coisa muito interessante das personagens de Iracema é que eles são muito bem descritos, né? Eu não li outros livros de José de Alencar, né? E eu esqueci agora o título de um que estava agora na minha cabeça, eu esqueci o nome, fugiu o nome agora. Mas um era só falando dos índios, outro era, no caso de Iracema, coloca os índios em contato com o homem branco, no caso. Né? E o muito legal é que tem toda uma contextualização histórica aqui. São os portugueses vindo para o Brasil, querendo tomar os índios, trazer a crença, o cristianismo para cá. Tem todo esse aspecto histórico nesse livro aqui. Ou seja, tem coisa muito profunda para falar desse livro, não é somente uma obra. É uma obra que abrange diversas coisas. Ele usa essa parte dos portugueses vindo para cá, o comportamento dos índios, o contato com os índios com a natureza. Por exemplo, Iracema foi bem descrito pelo personagem como uma pessoa linda pra caramba, ela era amiga da natureza. Tem muita coisa legal nesse livro aqui, que eu acho que se você pegar ele para estudar,
tudo isso vai demorar um bom tempo, porque eu particularmente vi que tem bastante coisa histórica. Eu que sou apaixonado pela matéria história, eu vi, mas peraí, isso aconteceu de verdade. Por exemplo, Martin, e no caso o amigo do Martin, o Poti, eles existiram, só que não com esses nomes, foram inspirados em pessoas que existiram. Na próprio livro aqui, nesses rodapés, tem o nome deles, falam que, meio que assim, eles existiram. Esse livro tenta explicar o Ceará. O Irapuã também tem isso, aquela verdadeira ciúmes, aquele contato proibido entre homem branco e coisa, aquela rivalidade que teve, as guerras que aconteciam. Tem toda essa coisa que eu acho muito interessante nesse livro aqui. Bom, esse foi toda a parte sem spoilers. Ou seja, a partir de agora, se você não leu Iracema, feche esse vídeo agora, beijão. E não esqueça de clicar em gostei aqui no vídeo, etc. Se inscrever no canal, comentar aqui embaixo. Mas, se você já leu esse livro, ou se você não leu o livro, mas não quer, assim, não se importa com spoilers, então continue esse vídeo e seja bem-vindo à área de spoilers. Bom, eu não esperava absolutamente que a Iracema iria morrer no final desse livro. Eu não esperava mesmo isso. O livro não foi nem um pouco que eu achava deduzir e acertava, né? Eu achei muito bonito quando a Iracema, no caso, ela estava morrendo. Foi uma parte bem dolorosa que ela estava sem leite, ela estava desnutrida, porque o Martim e o Poti foram pra guerra e não avisaram ela. Falaram assim, ô, eu vou voltar, me espera aqui. E logo nasceu o filho dela, que é o Moacir, né, que ela teve que abandonar a sua tribo por causa disso, que ela não era mais a virgem dos lábios de mel, ela não era mais a filha de Tupã, ela não guardava mais o segredo da Jurema, etc. Ela fugiu dessa tribo e ficou na tribo inimiga, no caso, e o Poti e o Coisa foram para uma guerra que foram chamados, e ela ficou lá, e assim que o bebê nasceu, no caso, ela tava chorando muito, até que uma parte que o irmão dela, o Caubi, acho que é assim que é o nome dele, Caubi, ele apareceu lá e ela tava toda desnutrida, chorando muito. E ela não tinha leite para dar para o bebê também estava desnutrido, né? E aí ela fez uma cena tão chocante, que pra mim foi até muito chocante mesmo, né? Que eu não vou falar no caso agora mesmo o que era. Eu vou deixar um suspense para vocês lerem o livro. E eu achei muito bonito a parte que quando o Martim chega na tenda, que ele chega junto com o Poti, que ele chegou da guerra, a Iracema entrega o Moacir, que traduzindo fica... Moacir significa o filho da dor, uma coisa mais ou menos assim, e ela morre. Ela morre e enterram ela no coqueiro. E a partir daí volta, eu no caso reli o primeiro capítulo e falei, porra, faz sentido, né? E essa parte é muito legal, eu gostei quando ela morreu, brotou uma lágrima aqui de mim. Uma parte muito legal que eu também achei interessante, ela fugindo da tribo dela, Tabajara, porque o Martim sonhou que estava com ela e etc, né? E ele achava que era só um sonho, mas não, os dois ficaram juntos. E até que uma hora que ela vai levar o Martim pro amigo dele, o Poti, ela fala, eu não posso mais voltar pra minha tribo, eu não guardo mais o segredo de Jurema, eu traí minha tribo, eu tenho que ir com você agora, você é meu marido. Né? Ele fica assustado e feliz ao mesmo tempo. Esse ano vai ter Iracema em vestibulares, e então eu espero que essa resenha tenha te ajudado um pouco. Eu não falei a história inteira desse livro aqui pra vocês, porque o objetivo não é contar essa história inteira. O meu objetivo foi mais falar nas minhas impressões sobre a obra, o que eu achei, dicas pra quem quer ler, né, no caso. Então é isso, gente. Beijo pra todo mundo. E não se esqueça de também clicar em gostei aqui no vídeo, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e comentar aqui embaixo se você já leu Iracema. Beijo pra todo mundo e até a próxima. Fui!